Bom dia, Paulinha. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Adriana. Adriana, conterrânea da FOP, está por aqui. Doutora Érica, seja bem-vinda. Vamos começar mais uma live. Aqui. Essa live que vai dar semana de pré-aquecimento para a jornada Dentista 20K que vai acontecer na próxima semana, que será uma série de 3 aulas ao vivo. Vamos lá, então, começar. Vamos lá começar. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, meu nome é Orestes, eu sou dentista de formação. Eu tenho uma rede com 15 clínicas, estou abrindo a 16ª agora e 39 cadeiras de funcionamento. Eu ajudo dentistas, empresários e pessoas que querem empreender na odontologia a faturar seus primeiros 20 mil reais por cadeira e após isso você abrir novas clínicas. Você abrir novas clínicas voltada para um modelo de negócio que eu trabalho e que eu acho que seja legal para você conseguir escalar isso. Durante essa semana de pré-aquecimento, eu estou fazendo uma maratona de lives preparando vocês para a próxima semana, que teremos uma série com 3 aulas ao vivo e vai ser no horário que eu vou passar para vocês esse final de semana, vai ser no horário à noite e a gente vai passar conteúdo para vocês. Então hoje eu quero falar uma pergunta que surgiu muito através das nas redes sociais, muita gente me pergunta, muita gente próxima me pergunta também, que é com relação a: será que realmente é preciso atender e atender mais para você conseguir ter resultado na odontologia, você conseguir crescer, você conseguir realmente alcançar os objetivos e ter novas clínicas e alcançar essa liberdade de tempo e financeira que tanta gente busca? Quando a gente se forma, a gente logo tem aquele sonho, aquele imagina que a gente vai conseguir ter excelente resultado na odontologia, que a gente realmente precisa atender, precisa fazer uma especialização assim que se forma, porque você fazendo uma especialização, os pacientes vão correr atrás de você. E a gente vê no dia a dia que não é muito bem isso. Não é o fato de você fazer uma especialização, você fazer um aperfeiçoamento, uma atualização e esses pacientes vão chover atrás de você. É muito além disso. Quem sabe, até o que não se ensina na faculdade. Na faculdade a gente aprende a ser um excelente técnico. A gente aprende a ser um cara muito bom tecnicamente, a gente aprende a atender o paciente, abrir a boca e executar o procedimento. Mas quando a gente cai no mercado de trabalho, a gente vê que precisam ter algumas características diferentes dessa. A gente precisa ter o paciente para atender, a gente precisa ter estratégias de marketing, estratégias de gestão para você conseguir ter o paciente. Não é o simples fato de você fazer 4, 5 especializações, fazer especialização XY que vai fazer teu paciente chegar. Muito dentista fica procurando ter a especialização que o pessoal fala que rende mais dinheiro. Muitas vezes, nem sempre aquela especialização que tem um procedimento, um valor de produto agregado, o valor de serviço agregado mais alto, nem sempre vai ser aquela que você vai conseguir ter aquela recorrência, vai conseguir ter. E eu queria falar para vocês justamente isso nessa live de hoje, com relação a: preciso realmente atender para alcançar esse objetivo? Preciso ser dentista para alcançar esse objetivo ou não? O que é que a gente vê no mercado? Então observa muito no mercado hoje que muitas clínicas que crescem no mercado são de empresários dentistas e empresários não dentistas. Por que elas crescem mais do que muito consultório normal? Porque essas pessoas enxergam que existe algo além do atendimento. Que não é simplesmente você quer ganhar mais, você casou, tem filho, precisa faturar mais. Não é o fato de você precisar estar atendendo mais para conseguir ter esse retorno, para alcançar esse teu objetivo. O que eu falo é: é bom você atender quando monta a sua clínica, sim, mas não vai ser isso que vai ser o diferencial do teu negócio a longo prazo. No início você pode até conseguir vender mais, conseguir trazer mais pacientes, mas a longo prazo lembra que você é humano,
você daqui a 20, 25 anos não vai ter mais o mesmo pique de atendimento que você tinha antigamente. Você vai ter filhos, você vai ter família, você vai querer viajar com a sua família, você vai querer ter tempo de ir para uma reunião pedagógica. Durante esse período de aulas online, tá aí as mães loucas, porque tem que ir para o consultório atender e não tem ninguém para ficar com os filhos em casa para ligar um computador para poder ter as aulas remotas. Então é uma realidade que acontece. E se você procura ter um negócio, como eu sempre pensei na faculdade em ter um negócio, eu queria que esse negócio não dependesse exclusivamente do meu trabalho. Eu queria ter algo que eu conseguisse ter uma vida, conseguisse ter uma rentabilidade sem estar exclusivamente nesse trabalho. Então, existem alguns pontos importantes que a gente precisa para a gente conseguir ter essa clínica que funcione, ou esse negócio que funcione independente do nosso trabalho. A gente precisa ter algumas características próprias para isso. Primeiro passo, que eu sempre oriento. Dentista, tu atende todos os dias no consultório, eu até respondi stories agora há pouco sobre isso. Geralmente o dentista atende de segunda a sexta, segunda a sábado no consultório. E ele me reclamam muito que não tem tempo de atender, não tem tempo de fazer nada fora isso, não tem tempo de conversar com a secretária, porque atende muito. Primeira coisa que eu falo aos alunos, cara, separa um turno, começa com um turno na semana, para você não atender e começar a se dedicar à gestão, começar a se dedicar aos números ali do consultório, entender um pouco dos números, entender de onde vem teu paciente. Tem aquele dia, aquele paciente que tu atendeu, na semana passada tu fez 10 avaliações, tu fez 10 avaliações semana passada e naquelas 10 avaliações só tiveram 5 pacientes que fecharam o contrato com você. Procura hoje pegar esses 5 pacientes que não fecharam um tratamento com você, procure entender o motivo que esses pacientes não fecharam o tratamento com você. Procure entender. Muitas vezes a resposta vai estar lá com os pacientes, vai estar lá com teus pacientes. Muitas vezes ele vai dizer, não gostei do dentista, não comprei porque está caro, porque a recepcionista não me atendeu bem. Então, já vai ser a sua melhor consultoria, esses pacientes antigos que estão. Então, quando o dentista ele começa a se dedicar, pelo menos um turno, dedicar um dia à gestão, ele começa a ter tempo para conseguir se dedicar a esses números, para ver esses números que realmente acontecem. Se dedicar um pouco à gestão, separar as contas, pessoas físicas, pessoa jurídica do teu negócio. O que seria a gestão que a gente tanto fala? Gestão é aquele ato que você tem falando como na teoria. É aquele ato de gerir o negócio que está atrelado às finanças, às pessoas e às vendas, para esse negócio funcionar. A gestão, você trabalha para que seu negócio funcione independente de você, para você conseguir ter aquela empresa autogerenciável. A empresa que funcione não depende exclusivamente do seu trabalho de atendimento. Porque um dia você pode adoecer, um dia você pode viajar, e quando você vai ter e quando você se ausenta, você não tem rentabilidade. Então, por isso que eu falo que é importante você ter outros colegas trabalhando, você ter outras pessoas trabalhando, mesmo que você tenha um negócio menor, com estrutura mais enxuta, mas aquele negócio funciona independente da sua presença. Então, para você trabalhar uma boa gestão, você precisa primeiro ter clareza. Ter clareza dos teus números. Quais são os números são esses, principais números? Você saber teu número de conversão, quantos pacientes te procuram na rede social e quantos vão realmente para a clínica como produto, quantos fazem avaliação e realmente você consegue vender alguma coisa. Se você atende plano, quantos pacientes de plano você atende e quantos você consegue vender algum procedimento particular que o plano não tenha cobertura. Porque esse é o objetivo de atendimento de plano da maioria das pessoas, é você vender algo de procedimento que você consiga repassar isso muito bem para as pessoas. Então é entender o número, um ticket médio. Qual o preço médio que um paciente paga para mim? Porque quando a gente pensa logo em aumentar faturamento e ganhar mais dinheiro, você pensa logo em aumentar ou o número de pacientes ou aumentar o valor dos procedimentos. Mas até para isso você tem que analisar. Porque se você tem um ticket médio, um exemplo, você cobra uma manutenção R$90, e você quer aumentar para 150 para você ganhar mais, beleza. Uma coisa é você querer e uma coisa é você realmente analisar o mercado para saber se o mercado realmente está pronto para fazer isso, para entregar você isso daí.
para poder você conseguir vender. Não adianta você estar cobrando um preço muito diferente do que o mercado entrega e você não conseguir ter esse retorno dessa venda que você deseja. Então você tem que analisar muito bem a concorrência para você conseguir entender muito bem como funciona. Então comigo aconteceu o seguinte: quando eu me formei, eu já tinha em mente que eu precisava ter um negócio, mas nem sempre foi fácil. Uma coisa eu tenho em mente, que era bom ter isso, que eu precisava alcançar essa independência, precisava ter um negócio que funcionasse independente de mim. Mas eu comecei atendendo e eu atendia todos os dias. Eu não me esqueço nunca. No início, eu atendia pouquíssimos pacientes, atendia 1, 2 pacientes por dia ou por semana. Mas o que aconteceu? Isso daí, ao longo do prazo, a longo prazo, eu já estava me saturando do tanto atendimento, que eu atendia tantas pessoas. No final do dia, eu chegava e me deitava no chão para esticar as costas, que eu não aguentava mais atender. Porque no momento eu atendia, no momento eu fazia avaliação, no momento eu fazia planejamento de pacientes, fazia todo o atendimento, porque eu achava que aquilo só ia funcionar comigo. Aquilo só vai rodar comigo, aquilo só vende comigo, aquilo ali só dá certo porque eu estou à frente disso. Então foi um momento de loucura, não tinha tempo para nada, ficava naquela loucura ali do atendimento, mas que eu via que era importante ter esse primeiro atendimento para conseguir eu ter segurança para poder crescer. Mas aí chegou aquele grande dilema. Eu fazia uma consultoria, tinha mentores, né? Tinha consultorias, e eles sempre me diziam: Oreste, sai do atendimento, saia mais do atendimento, que você vai ver que você vai ganhar mais dinheiro com isso. Você está louco? Eu faço atendimento, eu sou o que vendo mais, os pacientes me adoram. Oreste, trabalha a tua equipe, monta uma equipe para você conseguir trabalhar isso. Então eles ficaram, seu consultoria, os mentores ficaram muito tempo na minha cabeça. Para eu conseguir expandir realmente, para conseguir crescer, eu precisava realmente sair um pouco dessa gestão. Eu não podia ficar ali muito preso no consultório, porque eu não conseguia tocar as clínicas. Eu, quando comecei a abrir a primeira, já depois abri a segunda, abri a terceira, e comecei a ficar cada vez mais focado. Comecei a ficar sem paciência para resolver, com o dentista que ligava para mim para resolver alguma demanda. Não tinha paciência de receber uma ligação de uma funcionária que me ligava. Por quê? Porque eu estava ali na loucura do atendimento dia a dia. Estava ali atendendo no sábado, começava a atender 8 horas da manhã até 1h da tarde, naquela loucura. Eu queria fazer tudo. Realmente eu ganhava muito dinheiro. Por quê? Porque eu estava fazendo toda a produtividade da clínica, estava fazendo toda a produção, eu realmente vendia muito, mas o que aconteceu? Eu não consegui manter isso por muito tempo, porque ficou loucura a vida. Então eles me convenceram, os consultores, mentores, convenceram a eu sair mais do atendimento, sair da gestão. Eu ia passar um período que eu iria ganhar um pouco menos, porque eu estava sendo a produtividade, mas ao mesmo tempo eu ia conseguir estar montando minha equipe, conseguiria estar delegando funções, ensinando a equipe esses processos de vendas para a equipe funcionar independente de mim. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo que as minhas clínicas funcionem independente da minha presença. Se eu quisesse, um exemplo, não que eu deveria, mas se eu quisesse trabalhar de casa, tudo as clínicas funcionam, porque eu tenho um excelente sistema de gestão, eu consigo ter o acompanhamento dos pacientes, eu tenho um prontuário eletrônico que a gente acompanha todos os atendimentos, tem uma central que a gente faz o planejamento dos pacientes para poder ser iniciado o tratamento. Então, você consegue ter essa gestão muito bem. Então, realmente, no início não foi fácil. Eu passei mais ou menos uns 2 anos para me desligar completamente do atendimento, porque eu precisei ir começando aos poucos, fui me desligando do atendimento, fui colocando outros dentistas, fui colocando equipe, contratando recepcionistas, contratando equipe de venda ali, e o negócio começou a tomar corpo e o negócio começou a funcionar. Então, hoje em dia eu me dedico muito mais às questões estratégicas do negócio, de como crescer na abertura de clínica, de captar mais pacientes. Eu me dedico a realmente o que vai me trazer a maior parte do faturamento. Eu gosto muito de fazer aquela comparação da lei de Pareto, o 80-20, que 20% do seu esforço, do que você faz dentro do seu negócio, é aquilo que vai gerar 80% de resultado. Então, eu peço para o dentista: cara, você que está aqui, faz uma lista das atividades que tu executa ao longo do dia. O que é que tu faz ao longo do dia? Tu faz isso,
quando acorda, chega na clínica, faz isso, faz aquilo, vai fazendo uma lista de atividades ao longo do dia, faz pelo segundo dia e depois avalia. Putz, o que foi que eu fiz naquele horário, naquele dia, que realmente me trouxe resultado? O que é resultado para você? É ter mais liberdade de tempo, é ter mais liberdade financeira, é você conseguir ganhar mais dinheiro, beleza. Então, pelo objetivo que tiver alinhado, você pega a lista de tarefas ali do dia, do que você fez ao longo do dia e veja o que realmente foi importante. Veja o que foi aquilo que agregou realmente ao teu negócio. Um exemplo, acordei de 5h30, 6h20, assisti a live de Orestes. A live de Orestes foi boa, eu peguei 2 sacadas ali importantes. Coloca ali, assisti a live, coloquei, bota as estrelas. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Eu peguei ali, 5 estrelas na live de Orestes, peguei essas 2 sacadas. Saí, fui para a clínica, fiquei lá batendo papo com a recepção, fiquei lá batendo papo com uma coisa. Vai colocando a lista de tarefas do dia a dia. E aquilo que você vê que não te agregou valor no teu dia a dia, você começa a retirar e fica fazendo aquilo que realmente vai gerar resultado no teu negócio. Muitas vezes o atendimento em si, isso não vai te gerar muito retorno. Você vai precisar chegar um momento que você vai ter que se dedicar mais à gestão, colocar outros colegas para atender e para conseguir alcançar, que foi o que eu fiz e que vários dentistas fazem também. Inclusive tem alunos meus que tem um aluno, inclusive, que ele não pode mais atender. Então, quando ele deixou de atender, ele tinha uma clínica pequena que ele atendia, fazia parte de implante, fazia parte de prótese. Por um motivo de saúde, ele teve que deixar o atendimento. Então, a partir disso, é que ele começou a enxergar outras questões, começou a ver a parte de propaganda, a parte de publicidade, a parte de marketing, começou a conseguir crescer o negócio. Então, hoje ele está com 3 clínicas e já estamos abrindo mais 3 clínicas. Ele está abrindo mais 3 clínicas. Por quê? Porque ele enxergou, conseguiu modelar o negócio dele para ele conseguir crescer. Então ele viu que é muito mais importante ele estar nessa parte do por trás do que na parte direta do atendimento, para que ele tenha o objetivo de crescer. Já que ele não pode mais atender, então ele já está com esse crescimento para poder alcançando esse resultado que ele quer. Então, mas aí, Orestes, mas aí contratar dentista é um saco, contratar a equipe é um saco, eu não tenho paciência de contratar as pessoas. Então, vai para aquelas perguntas iniciais. Qual o teu objetivo de vida? Como tu se imagina daqui a 10 anos? E o que é que tu queres fazer realmente no futuro? Como é que tu te enxerga no futuro, no momento da aposentadoria? Se o que você está com o objetivo está alinhado com o que você está fazendo, maravilha. Maravilha. Se esse teu objetivo estiver alinhado. Agora, se imagina realmente mais lá na frente fazendo o que você faz atualmente. Se você não quer ter equipe, não quer ter outros profissionais trabalhando, você não quer levantar essa equipe, porque o que acontece? Quando você tem uma clínica e você está passando o atendimento para outros dentistas, como aconteceu comigo, eu precisei levantar essa minha equipe, precisei crescer essa minha equipe. Crescer, que eu falo, eu era a pessoa que sempre aparecia nas redes sociais, que sempre estava presente ali na frente, no front da clínica. Então, para conseguir sair do front da clínica, eu precisei o quê? Colocar outros profissionais, outros dentistas no front da clínica. Muitas vezes os pacientes que chegam hoje em dia, eles nem me conhecem mais na clínica. Por quê? Porque já tem outros dentistas fazendo o papel que eu fazia. Então eu fico nos bastidores e com a forma que eu consiga levar mais paciente. Mas aí você tem que entender. Realmente, colocar a equipe não é fácil, estou dizendo a você que é fácil, ter os profissionais atendendo não é fácil. Mas se está alinhado com o teu objetivo de vida, com o que você pensa mais à frente, começa a repensar isso, começa a planejar muito bem isso, que quando você conseguir ver isso, você vai conseguir ter o resultado mais na frente. Então, outra coisa importante, quando falo, você vai ter que ter uma equipe. Orestes, quero ter equipe não, porque minha recepcionista, tudo que eu peço para ela, não faz. O que é que vai levar ela a fazer agora? Não faz. Por quê? Você não está sabendo delegar as funções, você não tem clareza nas relações. Você também chega o dentista, minha funcionária não vende, minha equipe não vende. Aí eu pergunto, tua equipe sabe que é para ela vender? Eu acho que sabe, né, Orestes? Se o dentista está atendendo lá um paciente de horta, o que é que você pediu uma limpeza? Não é isso não. Você tem que
ter clareza, tem que mostrar a ele que você realmente trabalha voltado você tem meta, você precisa vender, você precisa alcançar seu objetivo. A gente só vai conseguir ter esse resultado se a gente conseguir realmente vender. Então você tem que deixar isso claro com a equipe. Primeiro passo, gente, tenha clareza do que você vai fazer. Tenha clareza do que você vai fazer e que você vai fazer sempre tendo a equipe junto com você. Para a equipe estar participando com você. Nada de estar fazendo coisas na sua cabeça e não conseguir colocar isso em prática. Então, o erro comum dos dentistas, ele chega agora nesse momento que ele vê que ele precisa realmente faturar mais, ganhar mais dinheiro e vê até muitos empresários crescendo aí no ramo da odontologia, tendo clínica. O que é que ele faz? Ah, não, eu vou agora mudar meu público, eu quero atender o público A, porque o público A ele paga no procedimento o valor mais alto, que é aquela família que ganha mais de 20 salários mínimos, eu quero atender esse público. Eu quero fazer uma especialização de harmonização, eu quero fazer prótese, fazer implante, fazer protocolo, porque realmente é aquele valor agregado. Então o cara sai da essência dele, daquilo que ele faz, muitas vezes faz bem, e ele procura aquilo melhor para ele. E muitas vezes a solução não está aí. Nada de errado com isso. Mas você pode tentar trabalhar isso dentro do teu consultório, dentro da tua própria clínica, você pode trabalhar. Trabalha isso dentro da clínica, procura crescer a equipe, melhorar a tua equipe, trabalhar mais a gestão e você conseguir. Então, o primeiro passo para você conseguir realmente sair mais do mocho ou para conseguir reduzir essa capacidade de atendimento, ou você que não é dentista também tem um negócio, é você ter as metas muito bem definidas e junto com a equipe. Por que eu falo junto com a equipe? Quando a equipe participa da formatação dessas tuas metas. Um exemplo, eu reúno a equipe hoje de manhã para a gente analisar como foi a semana, como foram as metas da semana. Se eu coloco a equipe junto comigo para avaliar como foi a semana e planejar a semana seguinte, veja o grau de responsabilidade que elas vão ter. Elas vão planejar a meta que elas vão ter da próxima semana, elas vão acompanhar esse resultado junto comigo na próxima semana e quando for na sexta-feira a gente se reúne para ver como foi a semana. Então veja o grau de comprometimento das pessoas quando a sua equipe ou as pessoas próximas de você consegue ter clareza desses resultados. Muitos dentistas reclamam que a equipe não vende, mas o dentista nunca disse para a equipe que ela precisava vender. Outro caso com relação a atendimento de convênios. Eu trabalho com atendimento de convênios para vender ortodontia para eles, para vender outros procedimentos para ele. Mas aí chega e fala, não, meu dentista não vende paciente do plano. Eu disse, tu já conversou com ele? Ou no momento da contratação, tu deixou claro para ele que teu objetivo com o atendimento de plano é vender ortodontia? Eu acho que muitas vezes falta clareza e alinhamento muito com a equipe. Quando você consegue ter essa clareza, esse alinhamento com a equipe, você consegue realmente ter esses objetivos alinhados. E a equipe consegue ter mais participação. Tudo que a gente vai definir na clínica, por mais que eu já tenha pronto em minha mente, um exemplo, ter um plano próprio, ter uma estratégia nova de captação de paciente, tudo que está sendo feito, eu já procuro fazer o seguinte, já procuro chamar a equipe para pedir a opinião da equipe e montar um modelo de negócio voltado a isso. Eu já sei como está na minha cabeça, eu já sei como vai ser, mas eu procuro trabalhar isso com a equipe, para poder ir trabalhando isso com a equipe e a gente conseguir elas participarem e ver que elas foram peças daquele jogo e quando elas fazem parte do jogo, elas têm, desperta aquele gatilho mental dela de estar pertencendo à região, estar pertencendo ao negócio e elas vão dar muito mais resultado e vão dar muito gás com relação a isso, porque elas participaram do objetivo e da meta que a gente quer alcançar na empresa. Então, procura gerar muito resultado para a equipe, procura trazer muito essa equipe, procura realmente delegar algumas funções que não são tão importantes. Você fazendo aquela lista de tarefas por dia, você vai ver as funções que são importantes, as que não são importantes no teu dia a dia. É que não foi importante, está procurando eliminar, se dedica mais àquilo que é importante para você, de acordo com o que está alinhado ao teu objetivo. Aumentar faturamento,
escalar negócio, eu tenho o meu objetivo, que são o quê? Aberturas de clínicas. Eu quero abrir clínicas, quero aumentar o faturamento das que eu tenho. E qual é o meu objetivo? Como é que está alinhado? Eu quero ter 100 clínicas em 2025 e vou chegar a 100 clínicas em 2025. Então, todo o trabalho que eu faço é baseado para esse objetivo de atingir minhas 100 clínicas. O trabalho que eu faço aqui nas redes sociais com vocês está alinhado a esse objetivo também. O trabalho que eu faço na clínica com a equipe está alinhado a esse objetivo também. Muita gente, Orestes, por que você está aqui passando conteúdo, está aqui presente nas redes sociais, está esse horário passando conteúdo? Porque vocês alimentam isso em mim. Vocês me passam muitas ideias boas, vocês me passam muitas coisas boas. Eu conheço muita gente boa, como tem aqui André, que está aqui conhecendo através da rede social, Adriano, que é um parceiraço aqui também, está junto com a gente. Então, muita gente que está aqui, presente aqui nas redes sociais, termina me ajudando. Aí diz, você ensina o teu modelo de negócio, tu ensina tudo, ensino, beleza, mas eu aprendo tanto com vocês. Aprendo tanto com vocês. E quando eu vou aprendendo com vocês, eu já vou implementando no meu consultório e vou alcançando o resultado. E eu termino conhecendo as estratégias que estão acontecendo ao longo do Brasil. Mas para isso tem clareza. Está claro para vocês aqui. Eu tenho que deixar claro para a minha equipe esse objetivo que eu tenho, o objetivo que a gente tem de vender. Tem aqui, inclusive, uma pessoa ontem que está aqui, que eu contratei essa pessoa ontem por uma videoconferência. Nunca tinha feito isso. Mas eu estava precisando de uma pessoa voltada a vendas para uma recepção da minha clínica. E eu precisava de uma pessoa que morasse próximo àquela região, que geralmente é uma região mais afastada. E a pessoa entrou em contato comigo aqui no direct, bateu um papo comigo. E eu gostei da conversa, gostei do currículo dela. E que ela tem um perfil muito voltado a vendas, que é algo que eu quero realmente. Ela é uma THD, um perfil de voltado a vendas, mas que já trabalhou em recepção e já trabalhou em loja. Então o que eu fiz? Chamei essa pessoa, contratei ontem pelas redes sociais e hoje ela já começa o treinamento para segunda-feira iniciar. Porque hoje em dia eu busco muito mais uma pessoa que tem um perfil alinhado com o meu objetivo do que muita experiência técnica. Eu quero uma pessoa o quê? Na recepção. Pessoa que tenha paciência com o paciente, que goste de conversar, que cative o paciente e consiga vender para ele. Já que a recepcionista é minha principal forma de venda ali naquela unidade, numa unidade pequena com 2 cadeiras. Ela é minha principal vendedora, ela é a pessoa que toma conta, que eu até brinco. Você vai ser contratado para ser dona da clínica na região. E realmente é isso, ela tem que tomar conta, ela tem que crescer e ela tem que justamente iniciar a formação da clínica ali. Ela precisa estar ali. Então, ela foi contratada, está aqui, mas acho que já saiu, deve estar indo para a clínica agora, que eu marquei com ela de 8 horas, para a gente fazer o atendimento, para iniciar o treinamento com ela. Então, vou alinhar, vou mostrar a equipe, vou mostrar a clínica, vou mostrar como é que a gente trabalha o dia a dia. Vai ter uma pessoa acompanhando, pegando na mão dela hoje, amanhã e na segunda-feira, que vai apresentar a clínica, que ela vai ficar, ela veio para a central fazer o treinamento. Eu já coloco uma funcionária para ser a guia dela, para ir acompanhando. Então essa pessoa foi contratada de uma forma diferente do que a gente está do tradicional, do normal, e a gente conseguiu iniciar por um bate-papo informal. Quando as pessoas entram em contato aqui comigo aqui nas redes sociais e eu vejo que tem um perfil, mesmo que eu não queira contratar aquela pessoa, eu procuro fazer o quê? Eu procuro bater um papo. Vai que rola alguma coisa, foi o que aconteceu com essa pessoa ontem. Então hoje, minha gente, vou deixar uma tarefinha para vocês executarem em casa, algo muito simples para vocês fazerem. Eu queria que vocês fizessem, na verdade, eu fizesse 2 tarefas. Quem não conhece o que é análise de SWOT, procura no Google, bota análise de SWOT, ou em alguma publicação minha aqui no feed, está escrito análise de SWOT, que é o quê? A gente vai analisar os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades e ameaças. A gente vai observar tanto o ambiente dentro da clínica como o ambiente fora da clínica. Então, eu queria que vocês fizessem isso com teu fornecedor, com tua recepcionista, com o teu dentista. Não precisa ter identificação, eu só precisava que elas preenchessem isso para você entender quais são os pontos fortes que teu negócio tem, quais são os pontos fracos que teu negócio tem, quais são as oportunidades que você não está enxergando e quais são as ameaças que podem ter, que aí você tenta melhorar algo do seu atendimento para não pegar essas ameaças. Faz essa análise de SWOT, é algo tão simples, é um quadrante que você vai colocar as informações todas. A partir disso, procura ter clareza nos teus números.
clareza nos teus números, acompanhar os resultados, ter clareza desses resultados e dos números. Chama a equipe, mostra esses números, não tenha vergonha de mostrar os números não, mostra os números e traça uma meta com elas. Ah, eu quero aumentar mais o percentual de faturamento de ortodontia, eu quero aumentar mais o procedimento clínico, eu quero vender mais endodontia. Monta isso com a equipe, coloca aí para atingir tua meta dos 20 mil reais de faturamento por mês numa cadeira, por cadeira. Ah, já faturo isso, então aumenta um pouquinho o faturamento, para essa equipe começar a participar, essa equipe notar que você está se preocupando e está chamando e que a opinião delas é importante para isso. Esse sentimento de pertencimento é importante demais. Você vai observar que quando as funcionárias elas entendem isso, quando sua equipe entende isso, o negócio roda muito mais. Pessoal, foi bom o papo hoje, valeu pelo papo. Eu queria falar um pouco disso para vocês, que muitas vezes vocês pensam que para faturar mais, para ter outras clientes, vocês precisam atender mais, vocês precisam se dedicar mais ao atendimento. Pelo contrário, quanto mais você se afastar do atendimento, melhor, e você coloca equipe, coloca pessoas para executarem isso por você, para você não ficar escravo da tua profissão e você realmente conseguir ter a liberdade de tempo e essa liberdade financeira também, tá bom? Valeu, pessoal, fica com Deus e vamos embora.